Trabalhando, minha filha. That's it. Hello, hello. Good Hello. evening, everyone. For me and for Teacher Kadu, it's a pleasure to receive you all here para mais um preparatório do IELTS. Porque esse curso, gente, ele vale para os dois. Aliás, se você se prepara para um IELTS, o CELP acaba virando fichinha perto do IELTS, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as etapas das provas. Eu vou dar dicas quentes, que eu já vou começar falando que essas dicas valiam R$ 500, viu? Só pelas dicas que eu vou dar. Meu nome é Teacher Vivi e eu estou aqui, gente, para facilitar o aprendizado de vocês, para que vocês cheguem cada vez mais próximo do objetivo que vocês têm, né? Cada um sabe aí para que essa prova IELTS ou CELP vai abrir e eu espero que você conquiste aí, com essa prova, o seu sonho, tá? Nós temos uma novidade no nosso curso, porque quem sempre, ó, gente, tem 3 anos que quem sempre fez esse curso é a Teacher Maria. Acredito que a Teacher Maria está fazendo um intercâmbio. Eu só não sei se é na Alemanha, então ela não pôde estar aqui conosco. Mas passamos o bastão para o Teacher Cadu, que já arrasa no Job Interview e no Made Easy. Então, eu acredito que agora, com essa novidade aí do IELTS, vocês também vão aproveitar bastante a Sure presença kid. dele, a didática dele. É um professor experiente já, né, teacher? A gente que não é tão vaidoso aqui para ficar falando quantos e quantos alunos a gente já tirou ali do zero e hoje conversa muitas das vezes de igual para igual, né? Yes. Conosco em inglês. E é isso que nos fascina, pelo menos eu, é o que me move é fazer a diferença aí na vida dos nossos alunos. É, nós vamos, Teacher Cadu, would you like to introduce yourself first? All right. Pessoal, I am Teacher Cadu. Meu nome não é Cadu, né? Meu apelido é Cadu, mas todo mundo me conhece por Cadu mesmo. Meu nome é Walisson, ok? Já Gente, trabalho minha aí. cabeça bugou quando eu fiz, quem que é o Alisson? É o Teacher Cadu. Até minha família me chama de Cadu. É, Ó. então, eu já estou no Job Interview há bastante tempo, né? Desde o 5.0. A gente está desenvolvendo os materiais aí junto com a Teacher Vivi. E agora eu tô pegando esse desafio aqui do IELTS. Espero que vocês tenham paciência comigo, primeira vez que eu tô trabalhando nessa área. Mas é, já me foi passado todos os materiais, tudo certinho. Então, estou trabalhando aí com empenho para poder trazer para vocês o melhor possível aí, para trazer para vocês um resultado excelente no IELTS. E o diferencial também, gente, não sei se vocês já ouviram isso em algum outro vídeo, eu tive a oportunidade de estudar na Irlanda. E na Irlanda, o foco do meu curso era o IELTS. E eu fiz aula com uma aplicadora do IELTS. Então, assim, tudo que de macete, assim, vamos dizer assim, um resumo para você se sair bem, eu trouxe de lá na minha bagagem. E aí a gente vai falar desses tópicos. Assim que o Teacher Cadu abrir o slide e for falando dos tópicos, eu vou complementando, alright? Então, agora a gente vai fazer a apresentação da prova do IELTS, né? Hoje o nosso foco aqui é falar do IELTS, viu, pessoal? Quem tiver oportunidade, assistem o vídeo da aula inaugural de ontem do Job Interview, porque do processo Canadá eu falei muito ontem, né? Então tá gravado. Foi sensacional, viu? Hoje eu reassisti para mandar para vocês. Eu sempre reassisto para ver se está tudo certinho. E olha, eu achei que o conteúdo foi muito top. Quem Também estava é aí tudo de bom. conosco, eu acredito que
Gostou também. Então vamos para os slides. Let's Let's go. go. Hoje não vai ser demorado igual ontem, viu? Que nós quebramos o recorde. Foram 1h30 de live. Hoje vai ser rapidinho. Ok, let's go. Tá dando para todo mundo ver? Yeah. Yes. Ok. Good. O IELTS e o CELP, né, gente? Ó, o IELTS ele é um pouco mais exigente e tem umas etapas um pouco mais demoradas do que o CELP. Eu moro em São Paulo, eu quero fazer o CELP. O CELP tem no Rio de Janeiro. Vale a pena? Ué, vale. Mas às vezes a pessoa ela está lá no Nordeste, para ela descer no Rio, perdão, gente, para ela descer no Rio para fazer o CELP é muito custoso, né? Vai depender muito mais de investimento do que às vezes se ela fizer o IELTS 3 horas da casa dela. Então tem gente que vai ficar difícil para fazer o CELP, mas se você tem condição e pode ir fazer o CELP, maravilha. Mas você não precisa, né, assim, fazer todo um sacrifício para fazer o CELP, porque ele é um pouquinho mais fácil que o IELTS. Não é isso que a gente quer, por isso que a gente prepara você para as duas ocasiões. Mas se você pode ir, maravilha. Vai lá. Se é difícil para você, faça o IELTS, tá? Tranquilo. E lembre sempre que na nossa chamada aqui, coloque no mute, que eu sei que às vezes o microfone sai do mute sem querer, mas às vezes a gente não consegue ativar o seu mute. Então, sempre fica atento se aí na sua casa, no seu Zoom, está com o microfone no mudo, para que a gente não tenha tanta interferência aqui e os áudios se misturem, tá bom? Então, bora lá, teacher. E só falando antes, pessoal, aqui a gente focou um pouco mais nas etapas do IELTS, que a gente vai falar sobre o CELP também, mas é como a teacher Vivi falou, quem está preparado para o IELTS está preparado para o CELP. Tá? Ok, então os pontos principais. Como funcionam as provas, a gente fala um pouquinho de como funciona a prova do IELTS e comparando com o CELP também. Quais diferenças entre as duas? Então, tem algumas diferenças entre as duas provas, não são muitas, tá? Já adianto, não são tantas diferenças assim. O CELP ele vai ser ligeiramente menos, ele vai ser ligeiramente mais tranquilo, vamos dizer assim, tá? Quais são as etapas do IELTS e do CELP? Aqui a gente vai mostrar essas etapas e como elas funcionam. Dicas de preparação para as etapas de cada e o que abordaremos no curso. Uhum. Então vamos lá. Etapas do IELTS. Nós vamos ter uma prova de speaking, listening, reading e writing. Speaking é a fala, tá? Para quem não entende ainda, speaking é a fala, eles vão testar a sua fala. O listening testa a sua capacidade de compreensão de áudios, tá? O reading vai testar a sua escrita e o reading vai testar a sua leitura e o writing testar a sua escrita, tá? Um detalhe sobre essas provas, galera, é que não tem como você aprovar ou reprovar nelas, tá? Porque essa prova, ela é uma prova de nivelamento. Isso quer dizer que não tem uma aprovação, um nível de aprovação e um nível de reprovação. Ela só vai mesmo Tá. mostrar em qual nível que o seu inglês está, qual o nível de compreensão que você possui do idioma. Então vamos lá. O primeiro, speaking. Só, não sei. Lembra de colocar no mute. A parte de speaking da prova do IELTS leva em torno de 15 minutos. A prova é agendada geralmente em um dia diferente da prova escrita. Em alguns casos, ela pode ser no mesmo dia. A minha prova foi no mesmo dia pela manhã. Eu coloquei aqui porque eu fiz a prova do IELTS para poder me preparar para o curso de vocês aqui. Não é meu esse shorts, mãe.
É. E aí, aqui, ó, lembre de colocar no mute aí, tá, pessoal? Vai mutando, pessoal, teacher. O speaking, gente, ele vai passar ali por 3 etapas, tá? A primeira, vale lembrar também, né, assim, sobre o meu background aí com o IELTS, que eu também fiz um crash course do IELTS com uma teacher inglesa. Ela era da Inglaterra. E foi muito bom, porque as dicas que ela me deu foram as mesmas que a aplicadora do IELTS me deu lá na Irlanda. Então, por exemplo, a primeira etapa do IELTS vão ser perguntas, né? Perguntas sobre você, seu nome, sua cidade, tudo mais. O que que vai fazer aumentar a sua nota nessa primeira parte? Um exemplo, eu falo assim, ó, Where are you from? Aí eu falo, I'm from Betim, Minas Gerais. Então, a sua nota ali, ó, foi bem baixinha, viu? Por quê? Porque você não explorou a sua resposta. Então, eu poderia falar, né? Oh, I'm from Betim, Minas Gerais, where the Fiat factory is located. It's Qual que é a not a referência? big city, but it's not a small city at all. Entendeu? Então, você viu que eu falei um pouquinho sobre a cidade que eu nasci? Então, você pode falar do seu nome, você pode trazer uma informação sobre o seu nome. Você pode falar sua cidade, trazer uma informação. Uma coisa que ela colocou assim muito em evidência para mim na época que eu estava estudando com ela foi: Vivi, se você cita, você tem que florear. Se você cita, você floreia. O que que é florear, gente? É enfeitar aquilo ali. Então, eu falar só de Betinho, eu citei. O que mais que eu posso trazer de Betinho aqui? Preciso fazer um monólogo? Não, é só mais uma informação. Isso já vai subir a sua nota aqui. Do you have something else to say about the speaking? Yeah. Because I have. O speaking do IELTS é uma avaliação muito formal. O examinador lê uma série de perguntas pré-selecionadas no papel e grava todo o áudio. Na verdade, é uma lista aleatória de perguntas sobre assuntos complexos e sobre outros muito básicos, onde você mora, no exemplo que a Vivi disse. Em alguns temas, o examinador se prende mais e emenda na sequência outras questões. Em outros, só pergunta uma coisa e já parte para o próximo assunto. Então, aí vai Isso. depender. Lembra que eu falei que tem 3 etapas? Então, a primeira é informações básicas sobre você. Aí ele vai te dar um papelzinho com o tema da próxima pergunta, tá? Eles vão deixar você utilizar 1 minuto para você pensar sobre a sua resposta. E aí, qual que são as estratégias que a gente adota nesse momento? Você deve treinar, tá, gente? Tudo que a gente fica bom é porque a gente treinou bastante. Se você deixar para fazer isso apenas no dia da sua prova, não vai dar bom. O seu cérebro vai travar e você vai ficar nervoso e assim, né? Seja o que Deus quiser. Então, você precisa treinar. Por isso, a gente faz o preparatório para vocês. Você vai escrever em tópicos. Quando você estiver escrevendo tópico, você acha que em 1 minuto você consegue escrever uma palavra inteira? Não. Então você tem que treinar as siglas ali que você vai entender, para que você ganhe tempo e organize melhor a sua ideia. Então você não vai escrever a sua resposta, você vai escrever o tópico para você não esquecer e deixa esse tópico, ó, curtinho, só para você lembrar o que que você tem que dizer ali naquele tópico, tá? Outro ponto. Após essa segunda etapa, que é você vai falar por 2 minutos, no máximo, ele pode, às vezes, interromper você e tá tudo bem. Se ele te interromper, você não perde ponto por ele ter te interrompido, mas é porque você tem apenas 2 minutos para falar daquele tópico. E a terceira e última etapa aí do IELTS, do speaking, ele vai fazer perguntas mais aprofundadas sobre o tópico que você explanou ali por 2 minutos. Agora, ó, as dicas de ouro.
Para os bolsinhos aí, ó. Fazer o Pix aqui para a Teacher Viver. Vocês, o que chama atenção no seu speaking? Por isso que a gente fala que IELTS, ele é uma conclusão de um aprendizado. Porque se você ainda não tem o inglês, pelo menos o básico ali, fluir, é bom você procurar focar na sua base, que é o nosso curso do Made Easy, tá? Agora, se você já está fazendo um curso, está aqui conosco, está com o seu professor, já está inteirado do assunto, maravilha. Então, o que que a gente tem que observar na sua fala? Ponto 1, anota aí. Viajar sobre os tempos verbais. Como assim, Vivi? Ué, tentar trazer o seu diálogo ali, ó, para o presente, passado, futuro. Se você usar um present perfect, maravilha, já demonstra que o seu grau de entendimento ali no inglês já vai um pouquinho além do básico. Agora, segredo, hein? Tente usar na sua fala o future perfect. O que é o future perfect? É quando você vai falar alguma coisa, tipo assim, naquele tempo, naquela data, tem que. Ô, Christian, põe no mute, meu querido. Isso, valeu. Põe no mute, não é que você sai, né? Põe no mute. Isso, e ó. Aí, maravilha. Thank you very much, sorry. O que que é o future perfect, né? Voltando. É quando você vai falar de alguma coisa que vai estar concluído na data que você mencionar. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu vou falar que no ano de 2025 eu já terei viajado para Disney. Então, ó, by January of 2025, I'll have I'll have traveled to Disney. Isso aumenta o seu score, a sua nota, o seu poder ali de fala. Outras coisas que a gente pode acertar no speaking aí do IELTS. Phrasal verb. Cada frase você vai falar um phrasal verb? Não, você vai selecionar uns 2, 3 ali que você ganha mais intimidade e vai tentar encaixar ele ali na sua fala. Então, phrasal verb. O que é phrasal verb, Vivi? É um verbo com uma preposição. Juntos eles formam um phrasal verb. Por exemplo, overcome, que é superar, né? Aí depende do assunto e depende do phrasal verb. Teacher Cadu vai disponibilizar o material que ele fez sobre phrasal verb e vai deixar no nosso curso. Outro ponto que ajuda a melhorar muito a nota do IELTS. Expressões idiomáticas. Gente, soltem pelo menos umas 2 expressões idiomáticas. Olha, uma facinha aqui para vocês, ó. Ai, vamos supor que você sabe a palavra, você sabe ela, mas só para você ganhar ponto, você fala, it was on the tip of my tongue. Nossa, estava na ponta da minha língua a palavra. Você sabe, gente, você só está jogando ali, ó, para você ganhar nota. E outra coisa legal dessa parte do speaking, não é entrevistador, não, como fala, examinador, acostumado lá com a job interview, o examinador, ele está pouco preocupado com a verdade. Então, você pode falar coisas assim que não seja verdade, que você está inventando. Está tudo bem, porque ele está ali só para analisar se você está usando o tempo verbal adequado, se você usa ali um phrasal verb, se você usa uma expressão, entendeu? Ele está ali para checar a qualidade do seu inglês. As informações, a construção ali não tem muito a ver. Tipo assim, ai, mas eu nunca passei por essa situação, eu não sei o que falar. Inventa, gente. Pega uma coisa do filme que você viu, um exemplo de um amigo, fala que é seu, entendeu? Então, pouco compromisso com a verdade, entendeu? O interessante é você ter a ideia bem conectada ali, né? Coesa, e tentando colocar esses pontos, um tempo verbal,
um phrasal verb, uma expressão idiomática, isso tudo vai subir a sua nota. Isso a gente explicou do IELTS, tá? Como que é o speaking do CELP? O speaking do CELP, ele é assim, você não vai ter um examinador com você ali, não. Vai ser pelo computador, aí vai ter uma foto, uma imagem, e você vai ter ali, não sei se é 2 minutos, mas 2 minutos para que você descreva aquela imagem toda. A regra que eu falei de expressões, tempo verbal, phrasal verb, se aplica. Só que ao invés de ter alguém, você falar de um tópico e ter alguém te fazendo perguntas, você vai ter uma imagem e você vai ter que descrever ela. Então, o que que você pensa? Vamos sempre partir do ponto de citar e florear. Se eu citei, eu falo algo sobre. É até bem parecido com o job interview, essa técnica. Se você disse algo sobre você, traga um exemplo para sustentar e dar o suporte ali para o seu exemplo. Mesma coisa vale para o CELP e para o IELTS. Se eu falei, ó, vou florear, vou dar os detalhes ali daquilo ali que eu citei. Acho que, ó, arrasamos aqui no speaking, hein? Yes. Ok. Próxima etapa é o listening. O listening, Lembrando, gente, que a nossa live aqui ela é em português, né? Mas como é um IELTS, um CELP, o Teacher Cadu, no dia a dia ali da aula com vocês, vai ser mais em inglês, tá bom? o listening, como eu tinha dito, pessoal, ele é a parte que avalia a sua capacidade de compreensão de um áudio de uma pessoa falando em inglês. O listening do IELTS funciona assim: você ganha uma folha com lacunas em branco para preencher com informações que vai ouvir nos áudios. São 40 questões para 4 áudios diferentes, apresentados na sequência: uma conversa informal, uma descrição de um mapa, uma conversa acadêmica e, o último, uma espécie de leitura em voz alta de um estudo acadêmico. Dura 30 minutos, com mais 10 minutos para preencher uma folha gabarito. E o mais importante, no listening do IELTS, o áudio não é repetido. Tá? Então E você tem outra uma chance. coisa, uma chance só. E por que que é importante você se preparar para o IELTS? Porque você tem que conhecer as etapas da prova. Quanto mais você conhecer cada etapa, mais tempo você vai ter. Por quê? Essas provas, gente, elas, elas medem o inglês de vocês, certo? Certo. Porém, é muito mais do que isso. Porque se for só medir o inglês de vocês, vocês teriam tempo para fazer cada pergunta e você não vai ter tempo. Então, por que você tem que conhecer? Porque na hora que ele tiver explicando a etapa, porque no áudio ele explica, agora você vai ouvir não sei quantos áudios, vai preencher, tal, 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 papapá, papapá. Nesse momento, você já sabe. Então, o que que você tem que estar fazendo? Lendo as coisinhas ali, ó, as alternativas, as frases que vai estar ali, as alternativas A, B, C, D, entendeu? Você já tem que estar lendo para na hora que ele começar o áudio, você mais ou menos já mapeou a folha ali das suas atividades e vai ficar focado no áudio e vai marcar sua alternativa, tá? E é importante dizer que muitas vezes vai ser subtendido a informação. E eu acho isso doído para mim, viu? Meu TDAH aqui fica louquinho da vida. Então, às vezes não vai ter igual, você não vai escutar igual, vai estar entre linhas. Por isso que eu falo que você não pode querer fazer assim, tem que fazer o IELTS, vou sair correndo, vou fazer o IELTS. Não, você vai gastar dinheiro fora. Vamos pegar um plano, a gente tem que ter plano.
vou focar no meu inglês para deixar minha base forte para que eu consiga enfrentar um IELTS ou um CELP. Não é que é um bicho de sete cabeças, não, viu, gente? Mas você precisa de ter uma base, que é um investimento muito alto, né? Um IELTS hoje ele está em torno de 1.400, fora todo o investimento que você vai fazer para chegar na cidade, que às vezes não tem na sua cidade, e isso e aquilo. Então, assim, tem que ir preparado, não é? Não é verdade? E a parte do listening do CELP, gente, é um pouco. Quando eu falo pouco, é poucas porcentagens de diferente, tá? Mais fácil que o do IELTS. São conversas um pouco mais do dia a dia. E outra coisa que é importante falar sobre o IELTS. Tem a parte que são as lacunas que você preenche. Se você escrever a palavra, só que errando na maneira que escreve, por exemplo, faltando um L, faltando um Y, infelizmente, aquela questão é cortada. Podia valer meio, né? Mas não vale. É cortado. Acho isso triste, porque o spelling é difícil, né? Às vezes lembrar ali de todas as palavras. Então, por isso que é importante fazer os deveres que o teacher Cadu vai passar, se dedicar bastante na sua redação, porque a gente treina nas aulas do IELTS, a gente treina o speaking, a gente treina o listening, é um dos pontos que a gente mais treina, porque é um ponto que é o ponto que a gente percebe que os alunos têm mais dificuldade. Então, esse ponto do listening vai vir sempre à tona, né, com testes simulados, né, igual a Teacher Maria sempre faz, ela passa ali o teste do listening, todo mundo faz, depois, como se fosse real mesmo, vocês têm que estar treinando na simulação. Depois ela vem corrigindo. Ah, esse aqui não pode ser essa alternativa por causa disso, tem que ser essa por causa daquilo. Então, agora o Teacher Cadu vai vir também comentando a cada exercício que vocês fizerem para vocês terem criarem a maldade. Por que que não é essa e é aquela outra, né? Depois também me lembra, viu, Teticado, tem um aplicativo que eu usava antigamente, até que ver se ele está em ativo ainda. Mas, gente, ele é fenomenal, só que ele é para o reading. Nossa, eu vou falar dele quando a gente chegar nessa etapa aí do reading. Ele é maravilhoso. Então, assim, você vai depender da aula do Teacher Cadu apenas? Não, né, gente? Você vai se dedicar, mas também vai ter o seu para casa ali, que vai fazer toda a diferença aí no seu treinamento. Então, ó, listening, vamos focar bastante, porque ele é difícil mesmo. O listening, outra coisa, eles vão pegar, gente, vários sotaques, tá? Então, vão ser australiano, britânico, irlandês, americano, canadense. Então, teacher, depois você procura algumas palavrinhas, né, igual por exemplo, no inglês e irlandês, eles não falam flight, de voo, né? Flight. Eles falam float. O nine também, né? O nine vira noine. E o zero é not, algo assim. Então, tem algumas coisinhas assim que no inglês e irlandês é bem diferente. Se você não souber, você pode ficar um pouco bem perdido, porque soa bem diferente do que a gente já tem costume de fazer. All right. Ok. Inclusive, tem muita coisa do inglês britânico, tá, que também acaba pegando. Até a pronúncia da letra Z muda, tem muita coisa que muda. Então, é importante Zed, isso, né? that. Algumas Uhum, palavras como pants, trousers, e por aí vai. A gente tem uhum, bastante coisa aqui. Eu devo criar ali um comparativo das principais para deixar disponível também. uhum. Ok, Trabalhar com sinônimos
sabe? Trazer assim uns sinônimos assim mais comuns do inglês, isso é muito importante, porque às vezes o áudio vai estar vamos supor, vamos pegar um exemplo simples aqui, beautiful. Às vezes o áudio vai falar beautiful e na sua prova vai estar escrito pretty, que é bonita, é belo, esse é o mesmo sinônimo. Então, IELTS e CELP, gente, trabalha muito com sinônimos, tá? Então, às vezes na prova vai estar de um jeito e na pergunta vai estar de outro jeito, mas é a mesma palavra, só que são palavras diferentes. É o mesmo sentido, o mesmo significado, porém palavras diferentes. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também são com os falsos cognatos. São palavras que parecem uma Uhum. coisa, mas não são. Inclusive, no interview, teve um caso que eu tive que chamar bastante atenção do aluno, preparar de usar a palavra pretend. Que Ah, ele falar, eu verdade. pretendo ter experiência na área. Aí ele falava, I pretend to have experience. Cara, você tá falando que vai fingir ter experiência. Então tem que tomar esses cuidados aí com falso cognato. Tem esses. É, gente, é o inglês, viu? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Ok, a etapa do reading, que é a parte da sua leitura e interpretação de texto. Os coordenadores da reunião estão na frente do. Ok. A parte de compreensão de escrita do IELTS Reading tem 60 minutos. Você pode ler 3 textos e responder a 40 questões, misturando formatos de falso ou verdadeiro, completar frases e múltipla escolha. Nesse tempo, você precisa ler, responder e passar tudo a limpo para a folha gabarito. As leituras variam entre reportagens, textos técnicos e de assuntos gerais. Os textos do Reading do IELTS são longos e com temas bem peculiares. Você pode se deparar com tópicos distantes do seu universo. Biologia vegetal na Inglaterra, são exemplos. Tá? É a história do teatro, por exemplo. No geral, as perguntas são ao mesmo tempo abrangentes, avaliando a capacidade de interpretação do que foi lido como um todo, e muito pontuais, querendo saber detalhes exatos apresentados em uma frase específica. Apesar disso, nada diferente do que já vimos nas provas de português do tempo do colégio. Eu coloquei isso aqui é uma opinião pessoal minha. Para mim, não foi muito diferente das provas de português que a gente costuma ver nos exames que a gente faz aqui no Brasil. Porém, é em inglês, ok? O que complica muito a vida de vocês é o fato de ser em inglês, né? O que é importante para ir bem no reading? Controle bem o seu tempo no reading do IELTS. Primeira coisa é essa gestão de tempo. Como essa prova exige, além de conhecimento do vocabulário, interpretação de texto, que vai além de saber inglês por si só, por isso que vocês precisam do preparatório, tá, gente? Sei que cada pessoa tem uma técnica para fazer isso. Essa foi a minha quando recebi a prova. Fundamentei mentalmente o tempo que podia ficar em cada texto, de acordo com o tamanho deles. Li os textos uma vez com atenção. O que eu não entendia, relia. Se não fazia sentido, lá para o próximo parágrafo. Depois fui respondendo as perguntas e voltando no texto. Logo, ler e reler é fundamental para isso, a importância do controle de tempo. Então, Isso. essa é a técnica que eu uso para fazer provas, né? E foi o que eu acabei utilizando quando eu fui fazer. Tem mais ou menos um mês que eu fiz a prova do IELTS, então tá bem quente ainda. E com essa técnica, o E pessoal outra. conseguiu tirar o total, tá? Oh, excellent! E aqui, é, outra dica, vamos lá para o reading, né? Vou dar agora as minhas dicas. O reading, gente, realmente são textos assim de uma página inteira. E são às vezes 4 textos. A gente não consegue. Foram 4 no seu, teacher Cadu? Sim. Então, às vezes a gente não tem tempo, ó, em uma hora responder 40 perguntas, olha só para você ver. Praticamente 1 minuto para cada questão. Sobrou ali 20 minutos para ler 4 textos, gente. Você consegue mesmo? Não dá, entendeu? É difícil. Se você conseguir, meus parabéns. Então, qual que é a técnica que a gente vai usar?
A gente tem o scanning e o skimming, são duas técnicas. O que que é o scanning? O scanning é você passar aquele olho, né, no texto e ir achando informações principais, tipo data, verbo. Você vai focar em palavras de significância. Então, você vai ler todas? Não. É uma técnica, é o scanning. Você só vai fazer assim, ó, rapidão e, tipo assim, tentar descobrir do que aquele texto fala. E isso a gente tem que treinar no nosso curso. Por exemplo, o Teacher Cado põe um texto ali na tela e fala, ó, vocês têm 2 minutes para fazer o scanning. E aí ele vai tirar o texto da tela e vai falar, ok, o que que vocês sabem do texto aí? Me conta aí, vamos fazer um brainstorm aqui do texto. E o skimming, o que que é o skimming? O skimming, a gente lê o texto, gente, na diagonal. Como assim, Tia Vivi? A gente lê a primeira frase e a última frase. Então, ó, primeiro parágrafo, você lê ele todo. O último parágrafo, você lê ele todo. Então, ó, li o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, li a primeira frase e a última frase. Terceiro parágrafo, li a primeira frase e a última frase. Último parágrafo, leio ele todo. Você ganha tempo, tá? Do lado do parágrafo, você pode escrever umas 2 a 3, no máximo 4 palavrinhas que meio que resume o que aquele texto quer te falar. Porque quando você for ler a pergunta, ali pode ser que te ajude as suas anotações. E o que eu falei é sério. Às vezes no texto vai estar uma palavra, na pergunta vai estar o sinônimo. E outras vezes você vai ter que subentender a informação. Um exemplo bobo aqui, ó. Eu tenho aula, de balé na segunda e na quarta. Aí pode ser que no texto pergunte: quais os dias que ela não tem aula de balé? Falou no texto? Não, mas falou que ela tem aula na segunda e na quarta. Portanto, o dia que ela não tem aula de balé é terça, quinta, sexta, sábado e domingo. É essas coisas que pode pegar. Eu dei um exemplo muito bobo aqui, que não tem nada a ver com a prova, mas é só para você entender a ideia que está por detrás ali. A minha professora, gente, ela até brincava assim, que é tipo assim, o Mr. IELTS. É o terror mesmo. Por quê, gente? Ele tá ali para medir o inglês do brasileiro, o inglês do japonês, o inglês do americano. É a mesma prova para o mundo inteiro. Se é uma prova para um nativo e que, ó, os nossos teachers aqui estão de parabéns com a nota do IELTS. Por quê? Caso assim, vou contar em 30 segundos. Eu estudei, né, 2 meses numa escola maravilhosa lá na Irlanda, e a maioria dos meus colegas, eles não fizeram 2 meses, eles faziam ali 1 ano de curso, tá? E eu entrei na sala para fazer 2 meses, mas eu conheci pessoas que estavam fazendo 1 ano ali, 8 meses de aula. Chegou na escola, estudou um pouquinho, fez o IELTS e tirou tipo 5. E gente que fala muito inglês. E aí estudou 8 meses. Nosso tempo de aula, gente, eram 6 horas de curso por dia. Tinha gente que chegava em casa, a gente tinha os nossos deveres, então ficava ali estudando 2, 3 horas por dia, a mais, fora a escola, e fez a prova de novo e às vezes elevou meio ponto. Então, qual que é o nosso diferencial? É que a gente passa as informações tão mastigadinha para vocês que vocês começam a ter maldade para fazer o teste. E essas informações, essas dicas que a gente vai passando durante a aula, é a que vai ser o seu total diferencial. Olha para você ver. Eu tive um aluno ano passado que eu dei para ele 10 aulas, a gente fez 10 aulas diárias. Claro, ele já tinha um inglês muito bom, mas foram 10 aulas e ele tirou 7. Eu vi gente estudando 9 horas por dia que não tirou 7, tirou 6,5.
e gente com inglês muito bom, viu? Então, tá vendo a diferença? Como que as pequenas dicas faz a sua nota subir? E é isso que a gente está buscando aqui. É igual no exemplo que estava no texto atrás. Não é só sobre inglês. Não é só, por exemplo, às vezes você pode ser muito bom no inglês, mas não ser bom na interpretação de texto em si. Ou às vezes eu sou bom no inglês, eu sou bom com listening, mas eu não entendo muito bem o sotaque que foi usado no áudio. Então, não é só sobre saber inglês. é, é saber fazer a prova e dominar a estratégia. E é isso que a gente vai forçar. O teacher vai ficar toda hora ali, ó, cronômetro. Ok, tira o texto, faz as perguntas. É, vai ser punk. Tá. O que é importante no writing do IELTS? É, não subestime o momento da prova. Eu pratiquei bastante para writing do IELTS. Nos exercícios, eu e minha professora corrigimos juntos e encontrávamos poucos erros. No caso, a minha professora foi a Teacher Maria, porque eu me baseei nas aulas dela. Só que na hora da prova, Uhum. a pressão pode mudar muito. No fim, essa foi a minha nota mais baixa, no caso do writing. E isso é bem comum. Talvez por não ter tido muita dificuldade nos simulados do IELTS, tenha subestimado esse módulo. Sabendo disso, você pode se preparar melhor e no dia do exame não vai abrir o caderno de prova metido que nem eu, achando, acho que escrevo bem, então vai dar boa. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Você tem que Não tomar esse treinar, cuidado. né? Eu coloquei Não que a treinar. nota mais baixa não foi uma nota lá muito baixa, mas comparado com as outras partes, essa foi a que poderia ter me atrapalhado ali, conseguir a nota que eu desejava, que era o total. Escrever Uhum. não requer dom, requer prática. Escrever por si só não é fácil, mas a dificuldade diminui quando se pratica. Quanto mais se escreve, mais fácil o texto sai. O problema é que nem todo mundo tem escrita na rotina ou no trabalho, ou o que pode deixar essa prova complicada para muita gente. Então, às vezes ali a gente não trabalha com a área que escreve muito, né? Igual eu, a gente trabalha na área que a gente precisa escrever o tempo inteiro, né? Mas só que, por exemplo, um truck driver, ele não fica escrevendo. É, um harvester operator também não fica escrevendo o tempo inteiro. Então, essa falta de prática na escrita pode atrapalhar no writing também. Tá? Além Uhum. disso, na parte do writing do IELTS, você precisa seguir estruturas de texto importantes para redação. Então, a gente tem uma estrutura de tese, síntese e antítese que tem que ser seguida em qualquer redação, em qualquer idioma. Tá? A mesma estrutura que eu tenho que usar no Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, no writing do IELTS eu também tenho que utilizar. Tá? Mas na hora você precisa dominar a estrutura de cada texto, escrever à mão 400 palavras, controlar o tempo, tudo isso com coesão, sem erros gramaticais, mostrando toda a sua biblioteca de vocabulários e com um brilho estético. E aqui, pessoal, uma dica que é muito interessante para o writing é que viram que são várias palavras. E o que acontece, gente? Tem palavras que são meio que fillers. Por exemplo, um phrasal verb, eu já estou usando duas ou três palavras no lugar de uma só. Às vezes eu pegar um sinônimo que seja mais longo ou variar, variar as palavras que eu utilizo, porque, por exemplo, tem mais de uma forma de dizer o motivo de uma coisa, não só because. Isso tudo vai te ajudar a estruturar ali a sua redação do IELTS. Variar, né, o vocabulário, não ser tão repetitivo, e para você conseguir isso é treino. Normalmente, gente, para o writing aí do IELTS, do céu, igual o writing do IELTS, né, ali está 400 palavras. São por quê? São dois textos, né? O primeiro texto do IELTS, ele é como se fosse uma carta. Ah, perdi a mala no aeroporto. Ah, vou fazer uma carta para um síndico. É uma carta, como se fosse um e-mail. O segundo texto, ele já é um texto, né, mais focado ali nas partes. Então, a gente vai focar em 4 parágrafos: a introdução e a apresentação do problema e as possíveis alternativas.
Primeiro parágrafo, vou decorrer ali, escrever sobre o meu primeiro problema. No segundo, o meu segundo problema, e quarto parágrafo, a minha conclusão. Nesse meio todo, é importante eu saber iniciar um parágrafo, eu conectar as ideias. Isso a gente vai ter uma lista de signposting para você. O que que é o signposting? É isso. Eu começo aqui uma ideia, que eu conecto essa ideia a outra ideia. E isso, às vezes, você pega ali 4 palavras, que já conta ali para o número de palavras que você precisa ter. Isso é muito bom, tá? É, e aí, teacher, nossa, mas é muito difícil, é muito detalhe, eu sei que é mesmo, mas a prática leva à perfeição. Então, você sabe que naquele texto você tem que enfiar ali aquilo ali que a sua lista. Então, você vai criar situações para você colocar. Se você faz 1, 2, 3, no quarto, gente, você já nem está olhando para a sua lista mais. Você já, ó, captou, tem que pôr isso aqui, ali, colar, entendeu? Então, é treinando. Eu falo isso com muita propriedade. Eu tive uma turminha assim, nossa, ô turminha do meu coração, gente, há 1000 anos atrás. Nós tínhamos todo dever, eles tinham que escrever, toda aula eles tinham que escrever um parágrafo. E nesse parágrafo eles tinham que colocar as ideias da lista que eu passei para eles. E essa lista era dividida ali por níveis. Vocês acreditam que, assim, depois de um período ali, quando eles tinham que fazer debate entre eles, eles utilizavam as palavrinhas que eles usavam para escrever na fala deles. Então você vê, né? Olha, você vê a pessoa de tanto escrever, ela internalizou e ela usa aquilo ali com uma naturalidade na fala, mas porque é prática. Então, o professor ele vai fazer eh, explicar para vocês como é que escreve o texto e aí ele vai passar de dever. Então, se você não fizer, você vai ficar sem praticar esse skill. Quando você faz, o Teacher Cadu vai ler o texto e ele vai fazer igual a Teacher Maria fazia. Ele vai te dar o feedback ali, ó, do texto, ó, isso aqui tá legal, ó, isso aqui a gente podia mudar para cá. Ele vai te dar o feedback. Então, por isso, é de extrema importância você checar os deveres, mandar os deveres para o Teacher Cadu ter a possibilidade de corrigir. Eu vou mandar tudo na última semana de curso. Ó, o Teacher Cadu é um ser humano, não é um robô, não é uma IA, né? Então ele precisa de tempo para fazer isso, que é entre as aulas, ou, né, Teacher, a gente, professor, né, trabalha até final de semana. Pois é. É E o sem único contar, trabalho que você trabalha antes, durante e depois. e sem contar a Mas é. preparação da aula. Então, às vezes o aluno pensa a aula de 1 hora, então é 1 hora de trabalho. Não, gente, não é não. Então, Não, assim, façam da. uma hora de aula às vezes pode gerar 3 horas de trabalho. Então, quer dizer, mais a que você participou de ouvir. Então, às vezes, 1 hora pode virar 4 horas. Então, assim, a gente Então, só pede que vocês fiquem atentos aos deveres e participem mesmo. é importante mesmo, igual a Titi Vivi falou, vocês fazerem e tentarem mandar o mais alto possível. Porque também acumular, né? Igual, se você vai mandar tudo na última semana de curso, você acumulou o curso inteiro de homework para corrigir. E às vezes não vai dar tempo para eu corrigir Exatamente. tudo, não tem como eu te ajudar. E também tem um problema, Vivi, que tem alguns alunos que fazem o homework, mas não mandam. Tá? Como que eu vou te Ah, ajudar se você não manda seu homework? Eu não sei onde você está precisando de ajuda. isso. Então, Ok? participar, ó, é essencial para o sucesso desse curso. Mais um ponto aqui, ó, do writing, que é uma dica que eu acredito que funcione bem, ela, cronômetro, lápis e papel, sim. Desde o começo da sua preparação para o IELTS, simule exercícios de writing escrevendo à mão, cronometrando o tempo. Só redija no computador se você for fazer a prova no computador. Estamos muito desacostumados a escrever sem usar o teclado e isso conta muito, muito, muito na hora H. Não se assuste com o tempo que você leva para fazer os textos. No começo a gente demora mesmo. À medida que se pega a prática, vai ganhando velocidade.
Então, é importante sempre praticar. Ah, eu vou fazer a prova presencial. Não adianta eu ficar digitando meu texto no computador. Por quê? Digitação e escrita são duas coisas diferentes. Ok? E muita gente já perdeu o costume de escrever à mão. Isso é um problema. Tem muita gente que para escrever à mão demora muito. Para escrever uma palavra, duas, já demora bastante ali. Então, é necessário essa prática, principalmente se a prova for presencial, escrita. A diferença aí do CELP é que você não faz dois textos, você vai fazer apenas um texto, que é um texto mais simples, né? Não seria um texto tão complexo. Isso. Agora que a gente veio para as principais diferenças, IELTS e CELP. Sessões da prova. Então, no IELTS a gente tem o listening, audição 30 minutos, mais 10 minutos para transferir as respostas para a folha de respostas. No reading, leitura são 60 minutos, writing, escrita são 60 minutos. E o speaking fala de 11 a 14 minutos, 15 minutos ali em média, geralmente realizado em um dia separado ou no mesmo dia da prova escrita. Já no CELP, a gente tem o listening, audição aproximadamente 47, 55 minutos. Reading, a leitura 55 a 60 minutos. Writing, escrita 53 a 60 minutos. E speaking, a fala 15 a 20 minutos. No formato, a gente tem o listening, 4 partes com 40 perguntas no total, no IELTS. No reading, temos 3 sessões com 40 perguntas no total. No writing, 2 tarefas, uma redação curta e uma redação mais longa. E no speaking, entrevista individual com o examinador composta por 3 partes, introdução e entrevista, uma tarefa de longa duração e uma discussão. Já no CELP, formato, a gente tem o listening, 6 partes, incluindo conversas cotidianas e situações de trabalho. O reading são 4 partes, incluindo correspondências e leitura de diagramas. Writing, 2 tarefas, um e-mail e uma resposta e uma pesquisa, uma resposta para uma pesquisa. Speaking são 8 tarefas, incluindo apresentação pessoal, descrição de uma cena e tomada de posição. Ah, tá. Então, no CELP também são 2 textos? Isso, exatamente. Uhum. Os tipos de IELTS, então, temos vários tipos de IELTS aqui. Temos o acadêmico, voltado para quem deseja estudar em instituições de ensino superior. E a gente tem Né, o gente, é General só Training. para quem vai entrar em faculdade, o acadêmico. Uhum, O General Training é o nosso objetivo, isso. tá? O General Training é voltado para a imigração, trabalhos e outras situações não acadêmicas. Então, no caso de vocês, é o General Training que é para voltado para a imigração. Tá? CELP, a gente tem o CELP General, voltado principalmente para migração e trabalho, e CELP General LS, apenas listening e speaking, usado para certas categorias de imigração. Tá? Então, não Então, são todas. seria o General, né? Isso. Não são todas as categorias de imigração que aceitam o CELP LS. Tá? E o LS vai ser para lugares que aceitam só esse aqui, ó, listening e speaking, que você só precisa de audição e fala. Ok? Uhum. Pontuação. No IELTS, cada sessão é pontuada de 1 a 9. E inclusive, pessoal, cuidado com aquela dica do writing que eu falei. Eu só não tirei 9 por causa do writing, de chegar lá pensando que já estava bom, tá vendo? Então vamos lá. Ó. Cada sessão é pontuada de 1 a 9 e uma média das 4 sessões é calculada para dar a pontuação final. A pontuação é aceita por mais de 10 mil organizações em todo o mundo, incluindo universidades, empregadores e autoridades de imigração. Já o CELP, a pontuação, cada sessão é pontuada de 1 a 12. A É o pontuação é CLB. isso. O IELTS é o BAND. No CELP é CLB. E tem que constar, ó, se você faz o IELTS ou CELP, é maravilhoso que você coloque no seu resume, no seu currículo. Isso. Quem me informa, inclusive, quando eu faço currículo, eu faço questão de perguntar quem não informa. Você fez o IELTS, você tem o CLB para colocar? É muito importante mesmo. Porque eles já vão bater o olho e falar: ah, esse aqui já fez. A pontuação é específica para a necessidade canadense do CELP, sendo amplamente aceita por organizações e autoridades de imigração no Canadá.
Então, o CELP ele não tem tanta abrangência quanto o IELTS. Tá? A validade dos resultados. A pontuação é válida por 2 anos. E no CELP também a pontuação é válida por 2 anos. Entrega dos resultados. Resultados disponíveis 13 dias após a data do teste para o IELTS no formato papel. E em 3 a 5 dias para o IELTS no formato computadorizado. Resultados podem ser enviados diretamente para instituições selecionadas também. Tem isso também. Tá? A entrega dos resultados do CELP. Resultados geralmente disponíveis em 4 a 5 dias úteis após a data do teste. E os resultados podem ser enviados eletronicamente para instituições selecionadas também. Uhum. No nosso curso, gente, vai ter o material, né? O material são mais de 5 livros. Então, nós temos os livros focados para o IELTS e eu tenho alguns arquivos em PDF focado para o CELP. Normalmente, esses livros é self-study. Então, você vai imprimir, eu acho um pouco inviável porque são muitas e muitas páginas. Mas se você conseguir, coloca ali 2 páginas na frente, 2 páginas no verso, porque as letras são grandes e você consegue ter um custo menor, tá? Esse material a gente não faz para enviar para vocês, tá? Pelo fato do custo dele ser muito alto mesmo. Então, aí você vai estudando ali, né, no seu momento ali do para casa, vai estudando, vai fazendo as suas anotações, e o professor nas aulas, por isso que o curso ele é curto, porque nas aulas o professor é simulação e falando, ó, isso está certo por causa disso, isso não está certo por causa daquilo, é mais simulação, teoria e prática. Em casa que você vai ter aquele respiro ali para ler as informações de forma um pouco mais calma, né? Para você ir absorvendo aquele conceito e treinando também, tá? E tudo fica no Drive para você acessar e ir fazendo de acordo aí com a sua rotina. Ok. E para as considerações finais do meu slide, eu decidi colocar qual deles eu devo fazer. No fim das contas, vocês que vão escolher o que for melhor, mas tem algumas dicas aqui. Tá? O IELTS é uma escolha mais global, aceita em muitos países e por diversas instituições ao redor do mundo. Oferece tanto o formato acadêmico quanto o geral. No caso de vocês, o geral, no acadêmico, seria, por exemplo, meu filho vai fazer faculdade, ele vai comigo, vai fazer faculdade. Aí, para ele, já é uma opção melhor. CELP, focado principalmente em contextos canadenses, ideal para quem pretende migrar para o Canadá ou trabalhar no país. A prova é completamente computadorizada, incluindo a sessão de fala. A escolha entre IELTS e CELP dependerá das suas necessidades específicas, como o país para o qual você está se candidatando e o propósito, imigração, trabalho ou estudo. E também, ela, que não está aqui, também tem a questão do seu acesso. Né? Qual dos dois você vai ter acesso mais fácil, o IELTS ou o CELP? Então, tudo isso Uhum. vai Igual eu acarretar moro nessa. aqui em Betim. A gente faz o IELTS em Belo Horizonte. No mesmo dia eu estou na minha casa. Agora não, eu quero rodar o mundo para fazer o CEP. Vou ter que ir lá no Rio de Janeiro. Pois é. Então, vai depender muito também da disponibilidade para você fazer. Qual delas é mais. Isso. Mas como E aí, o, em questão o, de dia, Hum? a questão do dia, né, das nossas aulas aí do IELTS, né, elas serão terças e quintas, certo, Teacher Cadu? Qual vai ser o horário das aulas? Na verdade, pro IELTS a gente ficou com terça, quinta e sexta de 8 às 9. Ah, sim. São 3 Porque no dias. formato com a Teacher Maria sempre era segunda e quarta por 1 hora e meia. Mas para a gente encaixar Made Easy, Job Interview, IELTS e Self, a gente teve que fazer um split. Então ficou terça, e quinta e sexta, de 8 às 9. Lembrando que todas as aulas ficam gravadas, a gente tem um monte de aluno que trabalha à noite e assistem às aulas pela manhã. Assim que possível, o Teacher Cadu vai colocar a aula no Drive. Então, assim,
Não vai ser na hora que acabou a aula, porque para ele colocar a aula lá para vocês, são várias etapas que a gente tem que concluir para que aquele link seja apresentado para você. Então, pode ser que demore um pouquinho, né? Não no mesmo dia, provavelmente não. O Teacher Cadu já vai finalizar o dia dele morto, né, Teacher? Você é humano, né, Teacher? Não é um robozinho, né? A gente tem que entender. Por mais que eu fique no pé do Teacher Cadu, Teacher, não, cadê o Teacher Cadu? Cadê o report? Mas eu sei que você é humano, viu, teacher? Mas a gente vai fazer no melhor tempo possível para vocês. Mas aí vocês focam ali no final de semana, ó, intensivo. E já põe na sua cabeça, ó, eu tenho que estudar para o IELTS X minutos por dia, e X horas no final de semana. E não faça corpo mole, porque ó, é um mês apenas de preparatório para você conseguir a nota que muitos viajam o mundo inteiro para se preparar, para estudar, igual aquele caso que eu falei, 9 horas por dia para tirar uma nota 6. Isso eu vi acontecendo muito, viu? Então, não estou falando aqui à toa isso para vocês. E a gente consegue preparar vocês ali em um mês. Eu conheci pessoas, gente, estudou 2 anos para o IELTS. Eu encontrei essas pessoas na entrevista e não tirou 4. E eu vejo um aluno nosso com 4 semanas tirando a nota que ele precisa e agradecendo a gente horrores que conseguiu a nota e foi muito além, às vezes, da expectativa dele. Então, assim, é porque a gente tem a estratégia, a gente domina a nota. O Teacher Cadu, já saiu a sua nota do IELTS? Can you share with us? Oh, not yet. I don't have it yet. Ah, Mas entendi. Então, depois tudo você... que eu falei sobre aqui foi mais por alto mesmo, imaginando mesmo, né? Que... Mas eu acredito ali que eu devo estar por volta do Nine. Nine é muito bom. Se a Teacher Maria tirou 8. Para você tirar um 8, você pode errar apenas 2 questões. Para você tirar um 9, eu acho que só uma questão que você pode errar, num universo de 40 questões. Então, né? Congratulations, Teacher Cadu, você arrasou aí no seu teste. E com certeza vai trazer toda essa experiência para os nossos alunos. O investimento desse curso, gente, eu vou colocar lá na mensagem para vocês, tá? Porque tem do material, tem do curso, mas pode ficar tranquilo, que é só entrar em contato conosco que a gente vai negociando para que. Hoje é terça, então quer dizer quinta-feira, né? Quinta-feira, ó, segunda e quarta, job interview. Então, quinta-feira vai ser a nossa aula oficial do IELTS. E aqueles que vão fazer apenas o IELTS, eu também vou disponibilizar. Ó, você fazendo a sua. São os presentinhos que eu já deixo aqui na minha manguinha para dar para vocês. Quem for fazer o job interview já vai ganhar esse presente que eu falei. Mas quem for fazer apenas o IELTS, vai ter acesso à nossa plataforma FlexG para treinar muito o seu listening e seu speaking. Aí eu vou pedir para que você faça um teste de nivelamento para a gente saber qual o nível que a gente indica aí para vocês. Ah, o CELP está ganhando, né? Força aí em outros estados também. Que ótimo, que isso vai facilitar o acesso de vocês à prova. Então, o FlexG, gente, vamos combinar aqui, ó. Até sexta-feira, ó. Quem fizer a matrícula do IELTS até essa sexta-feira, quando eu falo matrícula, gente, é falar com a gente assim: eu tenho interesse, eu quero estar no grupo oficial, e aí combina a data ali que vai fazer o aceito, tá? Mas você tem que demonstrar esse interesse até sexta-feira, que aí no mês de julho eu vou liberar 30 dias da nossa queridinha plataforma FlexG para você ter um diferencial aí também para os seus estudos. Combinado? Teve legal? Aí, o que que vocês vão fazer? Teve dúvida, gente? Vocês podem mandar lá no grupo que a gente vai falando para vocês, tá? Fazendo. Então, para encerrar mesmo, assim, para ficar bem bonita a nossa live, é a hora da nossa selfie.
Quem não quiser aparecer, ó, pode fechar a câmera, mas fica aqui com a gente. Quem quiser, dá um V de ViviWay aí, que nós vamos arrasar nesse Stelp, nesse IELTS. Deixa eu colocar aqui a nossa tela geral. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Teacher Cadu tem um compromisso agora também, né, teacher? Yes. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Bem beautiful, hein? Cadê o sorrisão de vocês? Peraí. Aí. Ah, ó, o Felipe tá aqui. Muita gente bacana. Christian. Isso aí, turma. Verinha. Olha, um beijo a todos, mesmo aqueles que eu não falei o nome, viu, gente? Muito prazer e muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco, viu? Te encontro na aula oficial. Bye bye, everyone. See you. Bye bye, Thank you very everyone. much. Bye Hope to see you in the bye. class. Thank Bye bye. you. Goodbye, Thank you, teacher. teacher. See you. Goodbye. Congrats. Bye bye.